Fala aí, você que acompanha a Capela no YouTube, você que está aí para assistir mais uma devocional. Eu sou o Paulo, estou aqui para trazer mais uma palavra para vocês. Bom, nesse momento eu queria falar para vocês sobre um assunto que é muito interessante para mim e quero arranhar um pouco a superfície com vocês aqui, dar uma breve introdução sobre o que eu acho e trazer algumas analogias, que é sobre conversão. E o que eu posso falar, começar falando, é que, bom, nesse mundo aí onde tudo é muito corrido, onde tudo é muito rápido, né? Onde tudo é alcançado por um clique e as pessoas vendem muitas coisas, ou se pode alcançar uma emoção muito complexa, raciocínios muito complexos, ou até conquistas muito complexas de forma muito instantânea, né? Eu vejo a conversão como um processo e que às vezes pode soar de forma contrária com o que a gente vive hoje, que é tudo muito rápido, né? E a conversão, ela exige de nós paciência, exige de nós uma resiliência, porque ela acontece todos os dias da nossa vida e é uma escolha que a gente tem a partir do momento que a gente tem o entendimento que é isso que a gente tem para fazer. E eu separei aqui uma analogia bem simples para tentar começar a trocar essa ideia com vocês. E eu trouxe aqui o meu auxiliar com alguns versículos para tentar colocar a gente mais por dentro do assunto. Então eu vou começar lendo com vocês aqui Filipenses, capítulo 3, do 1 ao 6, que ele fala o seguinte: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Bom, a gente pode perceber claramente que a conversão aqui e o plano de Deus, o trabalho de Deus em nós, ele é progressivo e ele tem etapas e ele continua e ele é cíclico, independentemente da fase que a gente está vivendo. E é bom que vivamos vários momentos diferentes, porque Deus trabalha justamente nisso. E dentro disso, eu trouxe uma analogia sobre os 3 estágios da água, que eu acho que fica fácil para compreensão e não é tão complexo, mas que acho que dá para a gente começar a falar sobre esse assunto. E, bom, o primeiro estágio da água, acho que todo mundo conhece os 3 estágios da água. O primeiro estágio é quando a gente está frio, quando a gente está sólido. O primeiro estágio da água a gente chama de sólido, que é quando está ali no gelo, né? E se você pegar para ver explodir, né? Na arquitetura a gente tem essa nomenclatura que explosão é quando você vê os cortes, né? E quando você explode, por exemplo, a estrutura molecular de um cubinho de gelo, você vai ver que as moléculas dela estão todas muito comprimidas, né? Porque não tem muita passagem e muito espaço entre o oxigênio e o hidrogênio. Então fica tudo muito compresso ali. Então, o que a gente pode perceber e tirar dessa analogia, que foi o que eu tirei, é que é tudo muito denso, é tudo muito firme, ou seja, o gelo é muito próprio de si. O gelo é muito de si mesmo e tem muito daquela molécula ali. E parafraseando e tentando trazer essa simbologia para o tema de hoje, é que quando a gente está dentro desse estágio gelado, existe muito de nós, existe muito de ego, existe muito do César, existe muita compressão. E isso, por vezes, além do próprio frio, deixa a gente inflexível. Assim é o coração endurecido pelo pecado, ou pelo orgulho, ou pelo nosso próprio ego, né? Que é o estágio onde a gente mais se distancia de Deus, é quando estamos cheios de nós mesmos. E isso tudo dificulta uma série de coisas, por exemplo, a própria moldura, né? Não sei se vocês já tentaram cortar gelo, acho que não é muito comum, mas é muito difícil dar uma nova forma a partir do momento que o gelo já tem uma própria forma. Ele não aceita muito bem, e aí sai lasca, machuca, deforma, e esse processo é muito dificultoso quando a gente está nessa etapa. E aí a gente não se deixa moldar pelo próprio arquiteto de tudo, que é o próprio Deus. E aí eu separei mais um versículo, se você quiser acompanhar comigo aí na sua Bíblia, está em Ezequiel 36, 26, que ele fala o seguinte: e dai-vos-eis coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne. Aqui eu vou pedir uma licença poética e transformar esse coração de pedra em um coração de gelo. Ele vai pôr em nós, a promessa é essa, que ele vai substituir o nosso coração de gelo, que é um coração muito cheio de nós, em um coração de carne. Bom, mas o que acontece no próximo estágio, né? É o estágio líquido, que a água deixa de ser sólida e ela passa a ser líquida. Bom,
eu acho, e enquanto eu estava preparando isso, que aqui começa o rendimento do ego, ou é a rendição do eu para o eu sou. Deus fala, eu sou. E a gente também, antes, né, quando a gente está gelado, a gente também tem muito do eu. Então, eu faço essa analogia do eu para o eu sou. Aqui a gente começa esse processo de entender que o eu não é sobre eu mesmo, mas sobre o eu daquele que habita em mim, o eu sou. E, bom, a água nesse processo ainda possui muitas propriedades e ela é ainda muito pesada, mas ela está nesse processo de que agora ela permite ser moldada, ela permite assumir uma forma e ela aceita ser criada no processo. Acho que todo mundo aqui já fez gelo em casa, você bota a aguinha líquida dentro da forma e depois ela assume aquela forma. Então ela permite nesse estado ser moldada. E a ideia que eu quero passar aqui é que ela aceita ser moldada no caminho. A água só aceita esse processo quando ela está nesse estágio. E aqui o que eu tiro é, por exemplo, o exemplo de Pedro, que quando a gente lê os evangelhos, né, não era uma pessoa perfeita, era uma pessoa, por característica, muito impulsiva, às vezes fazia muitas coisas questionáveis. Pedro também traz Jesus, a exemplo de Judas, mas ele se arrepende, ele muda. Pedro também faz muitas coisas por vontade própria, né, pelo seu próprio eu e pelas coisas que ele julgava certo, mas ele tem um arrependimento, ele aceita ser moldado, ele não se prende só ao eu, às convicções que ele tinha. Pedro, ele aceita ser moldado, ele não só fica só com a perspectiva do eu, a perspectiva egóica de olhar só para si, mas ele aceita que Deus tinha um plano para ele e apesar das suas próprias falhas, Cristo habitava nele e tinha um propósito para ele. A mensagem que eu quero passar aqui, nesse estado para vocês, é que Deus, ele é um Deus do caminho. Deus, ele é um Deus no caminho. E boa parte do momento, Deus escolhe falar com a gente no caminho. Porque se a mensagem fosse dita só a partir do momento onde a gente escolhe estar, a gente nunca teria escutado a mensagem. E se a gente fosse perdoado só no final, a gente não é bom o suficiente para nada. Por isso que Cristo vem. Então, Deus, ele é um Deus do caminho. Então, Deus fala conosco no caminho. Às vezes a gente espera vir para o domingo esperando uma palavra no altar, mas às vezes Deus fala com a gente dentro do carro. Então, Deus, ele é um Deus de processo. Deus, ele fala conosco no processo. E a gente está falando bastante de processo, e aqui, antes de entrar na fase 3, né, que é o estado gasoso, vamos dizer assim, eu gostaria de pincelar o que seria esse processo, que no estágio, por exemplo, da água, dessa analogia que a gente está fazendo, é muito importante o papel do calor, porque a água só sai do estado sólido para o líquido e do líquido para o vapor mediante um estresse, mediante o processo da própria água fervendo. Então, esse processo é muito intenso e aí a gente pode fazer várias comparações ou várias simbologias como provações, confrontos, renúncias, ou até mesmo simples não, ou até mesmo simples silêncio, ou até mesmo simples esperar. Boa parte da nossa própria mudança, ela vem a partir do momento em que a gente escolhe e a gente entende que vamos ser colocados à prova e vamos ser estressados. Porque boa parte da estrutura ou boa parte do momento em que a água deixa de ser aquele amontoado dela mesma vem mediante um processo de estresse, de calor, onde ela é colocada à prova. E aí ela só consegue mudar todo o estágio dela a partir do momento que ela queima, a partir do momento que dói, vamos dizer assim, né? Colocando no nosso exemplo, a partir do momento que dói. Então, quando somos colocados em uma posição onde às vezes dói, talvez seja o melhor momento para a gente assumir uma figura onde a gente deixa de lado os nossos próprios interesses e os interesses de Cristo são colocados em nós. E aí, a partir disso, né, por que isso importa? Né? Porque a partir da aceitação desse processo, a gente aprende muito sobre fé, sobre renúncia e sobre quem realmente está no controle. E por que isso é importante? Porque aí a gente chega no terceiro estágio, né, que é o estágio gasoso, que para mim é o nirvana da parada, tipo, que é o eu transformado, né? Onde quando a gente explode essa molécula ou esse estágio da água, a gente vê que muito dela é muito do ambiente. E muito desses estágios da água, ela está conectada não só com ela mesma, mas ela é muito livre de formas.
E aqui a gente pode falar formas como religiosidade, como estar preso dentro de quatro paredes, como estar preso dentro de uma forma, talvez. Mas dentro da sua própria forma física, ela não é mais algo que não pode ser moldado como o gelo, ou algo que precisa ser moldado constantemente como a água, mas ela é muito livre de formas para ser o que aquilo precisa ser. E para mim isso é o nirvana porque, poxa, é muito difícil ser assim, viver em liberdade, mas a liberdade em Cristo. É o famoso ame a Deus e faça o que quiser, mas você faz efetivamente o que Deus quer porque você o ama. E é muito difícil assumir essa posição porque é um processo constante. Como a gente começou falando no vídeo, hoje é tudo muito rápido, mas a conversão em si eu acredito que seja um processo diário. E bom, para terminar, eu queria deixar mais um versículo com vocês, que é Gálatas, que fala o seguinte: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu acho que essa é a base, eu acho que essa é o que a gente tem que buscar todos os dias, porque esse estágio, eu acho que é o cristão que aprendeu a morrer para si mesmo, sabe? É quando você ferve a água, mais uma vez assumindo a figura simbólica, o vapor dela sobe aos céus. E eu acho que isso é uma analogia interessante de se perceber, embora seja simples, de que quando a gente morre para nós mesmos, nós temos a leveza de entender e subir para entender o que Deus quer de nós. Então, que a gente tenha isso em mente e que a gente use essa analogia para perceber em quais estágios nós estamos na nossa vida e aceitar o processo, que muitas das vezes é doloroso sim, mas ele é para crescer e para aprender. Então, eu espero que você tenha entendido e eu espero que isso tenha servido de alguma forma para você e que você repasse adiante. É isso. Então, vamos, agora que você já entendeu tudo, vamos fazer uma oração aqui breve. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado pela palavra dita aqui. Muito obrigado, Pai, por todos aqueles que estão conosco em algum momento, seja lá em qual lugar, em qual momento, que o Senhor seja suficientemente bom e que seja suficiente em nossas vidas, que através daquilo que foi aprendido e através daquilo que foi escutado, que nós possamos tirar e reter o que é bom e passar adiante, Pai. Que a gente aceite o processo e que sejamos mais parecidos contigo, Pai, e que a gente se desprenda do nosso eu e que a gente aceite ser moldado por aquilo que o Senhor quer fazer em nossas vidas, Pai. Muito obrigado, e que tudo que foi dito, tudo que foi lido possa ser transformado em ações, no sentido que nos faça, Pai, ser a Bíblia daqueles que não leem lá fora, mas que leem nossas ações. Muito obrigado e em nome do seu Filho Jesus eu te agradeço. Amém. Muito obrigado pelo seu acesso e pelo espaço. Nos vemos numa próxima. Valeu.